Pacundê apresenta Paranautas Podcast. Fala, nação paranista, beleza? É com grande satisfação que recebemos aqui hoje para o episódio número 50 da Paranautas Podcast dois convidados muito especiais. Mas antes de apresentar os propriamente ditos, vamos aqui dar uma palavrinha, um oferecimento dos nossos patrocinadores, né? Que é a Bicho Laser e a RK Facas e Acessórios, que tornaram possível a realização deste episódio. Parceiros e eventuais patrocínios podem entrar em contato com nossas redes sociais e nosso WhatsApp para a gente poder discutir ações em conjunto. É grande satisfação, né, presida, receber hoje aqueles que estão à frente do que é a nossa razão de existir, né? O clube que a gente tanto ama. E eu já vou adiantar aqui. Até hoje, mesmo estando no clube há bastante tempo, eu sempre confundo o nome de vocês dois. Então daí eu peço desculpas se durante o programa eu confundir, mas a gente vai se corrigindo. Eu tenho o orgulho de apresentar no episódio de hoje o nosso presidente Ailton e o nosso vice-presidente Elton. Então, vamos nos apresentar primeiro, presidente, se quiser aí dar um primeiro contato com a nossa torcida aí, a palavra é sua. Não, eu só queria poder externar aqui a satisfação de estar sempre reunido em grupos de paranista, né? É para isso que a gente vive, para isso que a gente está aqui nesse clube, poder estar sempre colocando o paranismo sempre em primeiro lugar. Então é uma satisfação estar aqui com vocês, né? Paranautas é um grupo, uma torcida muito importante para nós. A gente tem acompanhado vocês assim com frequência, então a gente acaba ali na gestão do clube tendo que se pautar naquilo que a nossa torcida demanda, né? Primeiro um time de futebol, depois uma estrutura condizente com aquilo que nós necessitamos. Então é uma satisfação poder estar reunido sempre com aqueles que se preocupam com o clube, né? Então é para isso que a gente está aqui e é isso que a gente tem sempre que estar pensando. O Paraná Clube é em primeiro lugar. Então eu agradeço sempre o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês. Show de bola, presidente. Elton, quer deixar uma palavrinha inicial? Queria agradecer o convite, né? Entendeu? É com muita satisfação que a gente está aqui em nome do clube, né? Para trocar uma ideia legal com vocês aí e compartilhar alguns assuntos aí. Fechou. Como sempre, eu esqueço de me apresentar. Eu sou Felipe Rosa, o popular Rosa. E tô aqui ao lado do meu chefe, o presida. Chefe, tem chefe ainda, como diz. Que é isso, e aproveita e fala do nosso... Vai ter sorteio pra esse episódio, presida? Isso. Primeiro, obrigado, agradecer ao presidente em exercício, o senhor Ailton, e o nosso querido Elton, que a gente conversa direto aí também, que é o primeiro membro e hoje é um vice-presidente, né, comercial do clube e tudo. Vamos bater um papo bem legal com os dois aí pra gente entender como que foi essa campanha, né, do acesso. Pro passado a gente já sabe como é que é e ver como é que vai ser o futuro do tricolor. Antes disso e antes de falar do sorteio, nós temos um presente já para os nossos convidados. Fábio, por favor. Obrigado. Nosso assistente de palco aqui. São um presentinho, são de quem quer. Esse aqui é do nosso presidente. Opa! Não sei se nós vamos descobrir durante o programa, não sei se vocês eram Colorado ou se eram Pinheiros, ou se já eram paranistas também. Então, porque vai que colocamos no copinho esse da é o cor, presente da cor pra trocada. Vocês, da cor trocada. São um copinho, um presentinho. A cor tá correta. Um copo... Paraná é vermelho, branco e azul, então aqui nós não aí. temos mais esse. Esse é um presentinho legal, aí da Paranautas para vocês. É um copinho térmico, uma lembrança. E esse copo térmico, inclusive, os nossos ouvintes, quem está assistindo, o torcedor paranista que acompanhar nosso podcast durante a semana, vai poder concorrer a um copo desse também. Então a gente vai deixar todas as informações lá na legenda, como participar pelo Instagram, pelo YouTube. Então acompanhe lá durante a semana, quando a gente... Segunda-feira, né, nós vamos postar, se você está vendo aí no outro dia, mas na segunda que a gente vai postar o vídeo, estamos gravando hoje na sexta. Já vai estar com tudo lá para você participar e ganhar um copo térmico da Paranautas. E segura bem a temperatura, tá, gente? E muito bonito, por sinal. Bonito.
E a gente espera que o torcedor, né, segunda-feira já venha com tudo aí participando para que ganhe o seu também aí, né? É isso aí. Vamos lá. A gente deixamos vai ter aos longos de todas as gravações, todos os nossos podcasts, aí sempre vai ter alguma coisa para quem acompanha o podcast. Então, ou vai ser um sorteio, um brinde, ou vai ser participar aqui com a gente também. Fique de olho lá. Isso aí, siga a Paranautas nas redes sociais, @Paranautas em todas as redes sociais. Fique atento nas nossas novidades, que como a gente sempre gosta de dizer, vem coisa boa por aí. Vou chamar vocês de presidentes, só pra gente ter uma facilidade aí. É fato que a torcida paranista está num momento de retorno aí, inclusive em virtude do nosso abençoado acesso e tudo mais. E muita gente que desde o período da pandemia estava aí afastada e por motivos de saúde, problemas de campo, extra-campo e tudo que aconteceu, a pessoa acabou se afastando um pouco da vida política do clube. E eu acho que é um momento legal pra gente conhecer um pouco as pessoas que trabalham no dia a dia do clube. Então aí sintam-se à vontade aí pra contar um pouco da história pessoal de vocês aí, como que vocês começaram a torcer o Paraná Clube, como que seguiram suas carreiras, como que chegaram ao ponto de estar à frente do Paraná Clube nesse grande momento, histórico com certeza, e como que foi a história de vocês até o dia de hoje aí, à frente do nosso tricolor. Se quiser começar, presidente. Bom, não, sem dúvida. A minha história com o clube, ela começou lá atrás, né? Eu já tinha um envolvimento ali com o Pinheiros, né? Eu vim do interior do estado e eu vim fazer um curso de mestrado aqui em Curitiba, e à época eu já tinha assim uma relação muito próxima com o Pinheiros em função de vários amigos que eu tinha aqui. E eu vim para cá para estudar e comecei a acompanhar o clube. Coincidentemente, quando eu fui fazer um mestrado aqui na Universidade Federal do Paraná, o meu orientador de mestrado, ele era responsável técnico pelas piscinas do clube, né? Então eu comecei a prestar essa assistência no clube, depois veio o Paraná, a gente continuou, aí sim, por isso que eu me considero paranista efetivamente, porque mesmo sendo um apaixonado pelo Pinheiros, a minha relação mesmo com o clube sempre foi com o Paraná Clube. Então, desde a fusão, então eu comecei a trabalhar no clube, passei a ser sócio, e depois eu, mesmo de maneira voluntária, sempre trabalhei ajudando o clube ali nas sedes sociais do clube. E depois, assim, a gente com esse envolvimento, você vai tendo essa relação, essa aproximação ali, a gente acabou se envolvendo no conselho, em grupos de apoio do clube, e com isso, obviamente, a gente nunca tinha aquele interesse efetivo de assumir a gestão do clube, mas digamos assim, as consequências do que vinha acontecendo nos levou a isso, né? Então a gente acabou, em função de uma necessidade, ver o clube vinha num momento difícil, já teve 3 presidentes num ano só, então a gente achou a necessidade de poder contribuir de alguma forma, mesmo não sendo interesse. Então a gente acabou entrando para a administração do clube dessa forma, né? Colocando os nossos serviços à disposição num momento muito difícil do clube. A gente não teve a condição que outras administrações tiveram, mas a gente tentou da melhor maneira possível poder, pelo menos, reestruturar o clube. Então todo esse trabalho foi feito nesse sentido, dessa forma. Vamos começar realmente reestruturar de forma que a gente consiga realmente resgatar o clube. E o clube tem a estrutura que o clube tem, os ativos aí, principalmente os ativos intangíveis, o principal ativo intangível do clube, que é a sua torcida. Então, um clube com uma torcida dessa, ele só tem tendência a crescer efetivamente. Foi pensando nisso que a gente colocou à disposição, e hoje estamos aí à frente da administração. Nesse ano dos 3 presidentes, na verdade, isso foi o 4º, né? Porque se assumiu e foi um ano, 2021, né? Um ano muito difícil para todo mundo. Exato. Então foi o ano que o Paraná teve 4 presidentes. 4 presidentes no ano só. Pois é, então foi um ano muito difícil, um ano que o clube ficou totalmente desestruturado, sem condição mínima de trabalho, e aí a gente, inclusive a nossa gestão teve que antecipar
o início da gestão exatamente pelas vacâncias que houveram ali. Né? Uhum. E você, Elton, como que foi tua caminhada no clube e na torcida? Minha caminhada começou com o Pinheiros também, né? Eu desde garoto já envolvido com torcida ali e tal, era da antiga Top, né? Torcida organizada do Pinheiros ali. Virou Paraná, né? Continuei trabalhando com torcida organizada ali, né? Daí com a Esquadrão. Depois a gente fundou, né, a torcida independente, tá? E que cresceu muito rápido no Paraná, se vocês lembrarem ali. E em seguida a gente fez a fusão com a Fúria, né? E virou Fúria Independente, tá? Eu participei de todos esses processos aí, desde a fundação da Independente, da própria Fúria também, né? Tenho muito orgulho disso, né? Tá? E sempre participando do clube, ali a gente ia na Cumbuca, né? Com a Ailton lá. E ali que começou o namoro pra gente entrar de repente na área política do clube, né? Em 2017 eu virei conselheiro, a gente foi eleito ali. E em seguida, né, teve essa questão da eleição ali, onde a gente deixou nosso nome ali, concorrendo até com nomes fortes dentro do clube ali, com propostas ousadas ali, né? Mas a gente veio quietinho ali e graças a Deus a gente foi eleito, né? E hoje vem fazendo o trabalho que o Ailton acabou de explicar aí, né? Muito difícil, tá? Mas com muita vontade de acertar e principalmente trabalhando 100% em prol do Paraná Clube. Até entrando nessa questão do como foi esse começo, o ano de 2021 a gente teve 4 presidentes, a gente teve rebaixamentos em sequência, foi um período terrível, pandemia estava forte naquela época ainda. E vocês, na prática, vocês se colocaram para assumir uma bucha terrível. Como que era a situação no dia 1 de vocês, quando vocês chegaram lá? O que você... Deu vontade de desistir? Exatamente, como é que foi esse choque inicial? Foi realmente difícil porque não teve uma transição, né? Não teve como, saiu a gestão anterior, estamos passando as condições, então essa transição não houve, porque os presidentes naquele ano, muitos saíram, até eu me recordo do presidente Moleta, teve um problema sério de saúde, contraiu a Covid, teve que, realmente passou por uma situação muito difícil, graças a Deus hoje ele está aí nos quadros do conselho, podendo contribuir com o clube. Então não houve uma transição. Então você chegou, tá aqui, o clube é esse, assume aí, você ia abrindo as gavetas e ia desenterrando o que tinha ali. E a gente passou a descobrir dessa forma, né? Então a contabilidade abandonou porque eles já estavam há muito tempo sem receber, então não passou o que tinha que passar, o jurídico também, então a gente teve que ir reestruturando e montando tudo aos poucos, a maneira sem arrecadação, né, que o clube não tinha, um número muito baixo de sócios, porque a gente vinha de uma pandemia aí, um longo período de pandemia, sem jogos, desestruturado, né, como você disse, o clube numa sequência de rebaixamentos que não tinha como, né, um presidente abandonou, pediu renúncia, depois veio a questão de saúde, os outros também, então foi difícil. E aos poucos nós levamos muito tempo para reestruturar, você fazer uma engenharia ali para sanear os quadros do clube, poder voltar a administrar. Então isso, o primeiro ano foi mais nesse sentido realmente, de você estruturar. E em meio a tudo isso você tinha a necessidade de montar um time, sem recursos, sem estrutura, e realmente foi difícil. Hoje eu diria que está numa condição, no mínimo, se não saneado o clube, mas no mínimo em condição de você poder tocar e ter um norte, né? Mas foi realmente bem complicado e o nosso clube realmente ele tem uma série de fatores ainda que precisam ser ajustados e adequados, né? Então é nesse sentido, quem vir a próxima gestão já tem um caminho, vai ter uma transição para poder dar sequência. E naquele começo, vocês tiveram semanas para montar um time pro Paranaense e vocês ainda tinham Copa do Brasil e Série D.
e a gente não conseguiu. Como é que foi esse começo? Ainda era reflexo do caos que o clube viveu em 21, pode dizer até 2020, mas principalmente 21. E o que vocês aprenderam naquele choque inicial, muitos choques hoje, que vocês conseguiram novamente aplicar e reverter isso num sucesso atual do... Então, foi um aprendizado total, por quê? Porque o clube, como eu disse, estava totalmente desestruturado, né? E você convencer atletas a vir sabendo que você precisava ter uma competição, você precisava ter uma estrutura mínima, mas você já tinha um passivo ali. Você tinha que estar pagando contas anteriores, e como é que você ia garantir um salário em dia para quem chegasse? E com isso a gente se obrigou ali até... o pensamento inicial foi: vamos atacar os problemas administrativos do clube e vamos ver o futebol, se a gente conseguir parceiros que consiga tocar ali. Então foi feito algumas prospecções, né, levado ao conselho, que aprovou à época a LA Esportes para apoiar o clube, e realmente a parte de administração a gente teve que dar prioridade e não se envolveu tanto com o futebol assim, né? E como você bem colocou, os resultados não foram bons. Os resultados realmente ficaram a desejar, por mais que a gente tenha colocado pessoas qualificadas que já tinham trabalhado no clube para tocar ali o futebol. Os resultados foram ruins, e isso repercute, sempre recai sobre a gestão, né? Porque os parceiros acabam saindo, se desligando, mas a gente continua com o passivo. E isso foi realmente bastante difícil, até você chegar numa condição que poderia se estruturar e tocar de uma forma mais planejada, que foi feita esse ano. Mas aí realmente, para chegar nesse estágio, a gente acabou sofrendo realmente pelo que tinha. E além do que, além de você assumir o clube na situação que a gente assumiu ali, né? Com dívidas, com o pessoal, perguntou do primeiro dia lá, né? Fazendo greve, né? Entendeu? A gente tentando entender, né? O porquê disso tudo, mas que não era culpa nossa, né? A gente estava chegando ali, né? Mas foi muito triste, tá? Ver a situação que ver do lado de fora, a gente vê de um jeito. Entendeu? Dentro, muito triste mesmo, sabe? Diferente. Entendeu? Inadmissível, tá? A situação que a gente pegou o clube, principalmente vindo ali em 2018 de uma Série A, de uma sensação que o clube dali ia dar uma guinada para frente, né? Na época lá com os colegas, né? O Rubens, o presidente, o Karpinski, o Zonta, que também participam da nossa gestão aí, né? A gente começou o trabalho ali, cara, mas no peito e na raça mesmo, cara. Não foi fácil, tá? E como o Ailton falou, a gente foi atrás de parceiros, precisava de braços também, né? Para nos ajudar, né? Começamos montando de cara aqueles comitês lá do conselho ali também. Infelizmente, o pessoal, por horário de trabalho, não podia estar disponível para o clube, né? Acabou não dando certo, né? Mas foi o trabalho de formiguinha ali no primeiro ano, né? Ajeitando essa parte burocrática ali, né? E já de cara, né, também, né, Ailton, um leilão, né? A gente assumiu com um leilão da Kennedy marcado ali, né? Então, assim que foi o começo do nosso ali, cara. Eu só cheguei em casa e falei, o que eu tô fazendo lá, cara? E todo dia tá batendo na porta esse leilão ainda. Então esse espectro do leilão, ele tá sempre... E como o presidente da época do Pinheiros, que né, da Kennedy, e eu sou... A galera briga comigo até na Fúria mesmo, o Márcio, o Quitéria, na época, falavam que um dia quando a gente assumir o clube, o Alan vai ser do patrimônio, porque o que gosta do social, eu acho que tem que ser tudo. Social é futebol, e o Paraná Clube é um só, e é tudo isso. É que a Kennedy, presidente, a torcida falava, pô, esses caras não querem vender a Kennedy, não é isso, cara. Entendeu? A gente tem o patrimônio, tem que lutar por ele. Se for para vender num valor que pelo menos quite uma dívida, né?
Valor que justo. não era o caso, né? Era um valor muito abaixo. Mas já tentaram fazer escutar o oferecido ali e tal, então não deu certo. Mas esse foi o começo aí para vocês entenderem aí. E nem me lembro da Série D, cara. Puta, aquele jogo contra o Cascavel, eu quase morri do coração. Eu e a Carol, né? Eu conversa direto com ela. Gente, eu de um lado, minha esposa do outro, chorando, nem assisti os pênaltis. Aquele jogo foi tenso. E o rapazinho que foi até... Fiz um bate-volta pra Cascavel e fiz um bate-volta até Pouso Alegre. Não me arrependo. Não Mas da viagem, né? Mas pena que a gente não teve sucesso contra o Pouso Alegre. Mesmo com tiro de borracha e pimenta nos olhos. Quem tava lá sabe. Aquele dia foi um dia complicado. Mas seguimos. E sempre seguiremos. Sim. E depois que vocês enfrentaram esse momento inicial complicado, a gente teve um Paranaense de 23 um pouco mais estruturado, mas sem a nossa torcida. E também a gente não conseguiu o acesso novamente. Aí isso também fez parte desse aprendizado pra gente chegar até... A gente já vai chegar na campanha desse ano, mas... não conseguir a classificação, perder aquele jeito cruel contra o Patriotas na última partida, no último minuto, no último lance. Foi um aprendizado para vocês também daquela situação? Foi sim. Tudo que nós passamos aí, não só esse ano também, que já teve um pouco mais de paz e tranquilidade e glória, mas também serviu de grandes aprendizados, porque a gente pôde aprender até como o nosso torcedor efetivamente ele pode ser tão importante para a história do clube. E o ano passado, felizmente, nós não tivemos o torcedor do nosso lado. Isso eu creio que foi fundamental para os resultados que nós tivemos. A prova foi esse ano, né? A prova foi esse ano. Todos os jogos em casa nós vencemos, né? Mas o ano passado, sem o torcedor e também a gente mesmo assim teve que submeter algumas parcerias para a montagem de uma equipe, mas ela foi montada de uma maneira diferente, né? Pelo menos de minha parte, assim, a gente via que vieram os atletas qualificados. Eu entendo que até a competição do ano passado estava até mais fácil que a desse ano. Mas os atletas estavam acostumados a disputar jogos ali, competições no interior de São Paulo, que era um outro nível, um outro padrão, uma outra forma. E aqui sempre se achou, não, vamos subir, vai ser muito mais fácil e tal, mas não souberam enfrentar as dificuldades que nós tivemos. E o resultado foi o que aconteceu daquela forma, tudo. Então isso... tudo serviu desse aprendizado para esse ano, realmente, efetivamente. A gente pegou tudo que não deu certo nos anos anteriores para esse ano a gente corrigir e trilhar um caminho de maneira diferente. E o fato de poder contar com o torcedor realmente foi o fator fundamental para que a gente conseguisse explorar isso de uma forma benéfica para a equipe, né? Para que as equipes do interior sentissem efetivamente quem é o Paraná Clube, né? Então isso realmente nos ajudou bastante. E sentiram, né? Sentiram. Tanto em casa quanto fora. Então... Tanto em casa quanto fora. Nós vamos entrar já desse ano, que é o mais leve. Legal, né? O mais legal de falar, né? Porque, dos outros não é nem só aprendizado, você fica puto mesmo, né? Você sofre. Você tá lá no último minuto do jogo, uma falta que não precisava ser feita, um cruzamento que ninguém cortou e tal. Um jogo que podia ter acabado ali. Cara, é complicado, né? Imagine pra nós que em casa já tava louco, mas vocês lá ainda que dependiam, não só nós torcedores, mas a própria direção, sim, né? Por tudo, até pelo o clube em si, né? E o mais legal que foi assim, né? A gente tirou o Patriotas, que quando tirou a gente ano passado, fez toda aquela festa na nossa casa. Tirou né? um sarro pesado daí. Tiraram o sarro, ficavam falando um monte e ainda não conseguimos. O Rio Branco infelizmente subiu também. Eu não gosto do Rio Branco. Falo mesmo, sou torcedor, posso falar. Mas eles não foram campeões em cima da gente, então já tá bom também. Sim, sim. Né? E ano que vem, quem sabe, te derruba eles de volta. Enfim. Aquele jogo contra o Patriotas, lá pra você ter uma ideia, eu
entrei como se fosse um choque, entendeu? Não um choque que nem esse ano, né? Mas eu fiquei sem conseguir, não saía a voz, não sabia o que falar. E acabei no hospital, né? Naquele dia lá, muito triste para nossa torcida, para nós ali. E a gente sabe o que estava fazendo, era um ano que a gente já estava num patamarzinho, já vindo já de organização um pouco melhor, né? Entendeu? Já, mas infelizmente... Tinha um norte, né? Exato, já tinha uma estrutura ali, entendeu? Uma espinha dorsal preparada estruturalmente, né? Porque dificuldade vai por muito tempo ainda. Porque se tem uma coisa que eu me orgulho na nossa gestão, tá? E isso eu me orgulho mesmo, nós não atrasamos o salário de funcionário nenhum, jogador nenhum, em nenhum dos anos que a gente assumiu. Ou seja, vamos falar de 2022 para cá, né? A gente pagou em dia, né? Fez um trabalho mas muito corrido, cara, muito sério, né? E infelizmente não culminou com o nosso acesso ali, que praticamente era a mesma coisa que nada, né? Porque o torcedor só vê o resultado dentro de campo, né? Então, muito difícil. Não, pra gente, torcedor, já foi um baque, né? Mas pra quem precisa, pra quem tá lá dando a cara, né? E principalmente pelo Paraná, que não merece estar não mereceu. Daí a gente critica todo mundo. Né? Aí ninguém fica... Aí o presidente nem quer ver a Paraná. Aproveitando, Elton, você entrou nessa questão que o Paraná financeiramente está em uma recuperação de arrecadação. E uma coisa que se notou, diferente de outras temporadas, é que o clube está com muitos patrocínios, tanto na camisa quanto na Vila Capanema. E era algo que não se repetia. A gente jogou Série B sem patrocínio. Era algo que a gente, às vezes, como torcedor mesmo, não entende. Mas a administração de vocês, com um cenário, com certeza, o pior da história, conseguiu amelhar patrocinadores, parceiros, e deixar nossa camisa, como dizem alguns, virar um macacão de Fórmula 1, né? Encher de patrocínio. Como é que foi esse processo? Como é que a gente conseguiu chegar e ter um pouco mais dessa tranquilidade financeira? Então, começou ali na prospecção mesmo, né? De patrocinadores ali, né? Eu, na parte da diretoria, comecei a me dedicar mais nessa área aí. E o Paraná é muito forte, cara. Entendeu? A camisa do Paraná é muito grande mesmo, tá? E aos poucos a gente foi conseguindo galgar alguns patrocinadores ali que vieram com a gente ali, como frigorífico, Argos ali e tal. Começou devagar, vamos dizer assim, no primeiro momento, mas terminamos o ano de 2023, né? Com quase todos os patrocínios na camisa e também nas placas, né? E esse ano, cara, pra você ter uma ideia aí, graças a Deus, faltou espaço. Tá? Tinha gente querendo patrocinar e não tinha mais lugar na camisa e nem nas placas da Vila Capanema ali, né? Entendeu? Essa é uma situação que deixa a gente feliz. Entendeu? Não, e feliz, a gente também, né? Porque ajudou muito o clube, né? Tá? Financeiramente falando aí pra campanha que a gente conseguiu fazer. A gente conversava sempre antes, né? Tipo, putz, os times estão cheios de patrocínio, o Paraná não consegue ter, não sei o que, né? De lotar. Pode lotar, dando dinheiro, não importa. O importante das contas estão saneadas. Depois que já estiver bem lá na frente, a gente só usa uma e volta a usar um só. Esse trabalho de prospecção, né, como o Elton falou, é um trabalho que foi importante de parte dele. Isso o mérito, em sua grande maioria, foi efetivamente dele, realmente. Mas a gente fez, né, ele fez particularmente uma prospecção muito grande, principalmente naqueles que sempre foram parceiros do clube, que tinham história com o clube, tinha um histórico já, né? Para tentar resgatar. E muitos entendiam, sabiam e viam um pouco da seriedade do que estava sendo feito e do momento que o clube estava vivendo, né? Então entenderam isso e o próprio clube, ele se vendeu, né, bem. Porque a gente tem uma camisa bonita, eu diria a camisa mais bonita do futebol nacional é a nossa, não tem. E ela chama, né, atenção isso para a história que nós tínhamos também, né? O Paraná, todo mundo entendia. O Paraná, por que o Paraná está nessa posição? O que houve para isso? Então vamos
trabalhar para que ele retorne. E todos entenderam a ideia, né? E esse ano em particular ali, quando a gente começou a idealizar as campanhas, era difícil muita gente entender e aceitar. Sim. Nós tivemos uns nãos também, mas esses nãos depois queriam voltar, tentaram, mas aí já não tinha mais o espaço, como o Elton falou. Faltou espaço na camisa, porque muita gente ficou de fora exatamente porque de início não achou que ia ter o retorno que isso esperava. Igual alguns jogadores que falaram não e depois queriam vir pro elenco. E sem falar, né, que também tivemos a questão de patrocínio com polêmicas, né? Entendeu? Sim, lógico. Sim, mas essa... assim que a gente assinou com a... Já sabia. Com a Evidência 5.000, a gente sentou lá e falamos, ó, a gente vai levar pancada, entendeu? Mas um paranista que veio, se sugestou a apoiar o clube ali e veio com a gente ali, pagou o valor que o clube precisava ali, automaticamente a gente acertou o contrato e acabou até renovando para esse ano, né? A gente só tem a agradecer, né? A gente entende as críticas que vieram ali, mas naquele momento, né, a ideia nossa era pagar totalmente a folha de pagamento em dia e montar um time baseado no que você ia receber, né? Porque na nossa gestão a gente nunca gastou mais do que recebeu. Sempre ali, deixando uma gordurinha ainda para que pudesse pagar as contas do clube, né? E graças a Deus tá dando certo até hoje. Mas tem um outro clube aí nacional que quase mudou o nome de estádio, de nome do time também, né? O nosso foi só um patrocínio. Pô, um patrocínio ali, então tranquilo. E a gente vai provavelmente agora entrar na parte mais legal do programa, que foi a temporada desse ano, que para nós já acabou, pelo menos nos campos, mas que a gente teve uma mobilização e uma campanha que teve repercussão nacional, até em alguns casos internacional, um chamamento que a torcida atendeu e um trabalho que acho que a gente pode até começar talvez como que foi a seleção do Tcheco como treinador, que eu e o presidente conversando, a gente começou a ver que a coisa estava diferente quando o Tcheco foi chamado. Não era um nome qualquer, não era um nome estranho, uma né? aposta, era alguém que é um técnico emergente, um técnico novo, mas que tem história com o clube e que ambos precisavam dar este passo de conseguir um acesso. O Tcheco também não tinha um histórico muito bom de acessos. E nós conseguimos isso juntos. Inclusive, ele estava naquele jogo que o Alan citou lá, do lado do Cascavel, e sentiu que era a nossa Mas o Tcheco até era não que todo mundo, mas nos grupos paranistas a maioria gostaria de vê-lo, e quando ele veio, apoiaram, né? Gostaram do nome. Sim. A gente até, antes de contratar o Tcheco, meio que jogou no ar, assim, entendeu? Pra ver a reação do torcedor. Testar. Porque você tava numa situação que você tinha que subir, tinha que organizar o time ali e de uma maneira que o torcedor viesse junto, né? E quando foi 90% de aprovação do Tcheco ali, a gente sentou, né, e falamos, vamos trabalhar o nome do Tcheco, então vamos trabalhar o nome do Tcheco. Né? Bom que ele aceitou, né? Ele já tinha saído daqui meio... Como jogador já saiu chateado, como treinador também, quando ele queria... não quiseram renovar na época com ele, não quiseram que ele ficasse, né? Eu achei até que ele não ia aceitar. Não ia aceitar, mas foi tranquilo. Uhum. Não, ele como foi os bastidores. O Tcheco, ele acima de tudo, ele, né, fez carreira aqui no outro clube e teve, né, fora do país, no outro estado ali também. Mas a história dele sempre iniciou no clube, né? Ele, a família, o pai dele é muito identificado com o Paraná. Então a gente sabia que para a gente buscar o torcedor e trazer ele, a gente tinha que ter pessoas identificadas. Então se você vê na própria comissão dele, a maioria ali são pessoas identificadas com o clube, né? O auxiliar dele é o Zé Luiz, que jogou muito tempo futsal no Paraná. Então o preparador de goleiros trabalhou aqui várias vezes, o Cássio já trabalhou, no período que nós estamos aí sempre trabalhou de uma maneira muito correta, né? Então a gente buscou isso, e o Tcheco até para a condição que nós tínhamos de início, né, ele até já externou isso,
ele estava acima do que a gente podia, mas a gente conseguiu estruturar de uma forma que ele coubesse nas condições do clube. E com ele a gente conseguiu aí trazer o torcedor e com isso até conseguiu cumprir com tudo aquilo que foi acordado com ele. E a preocupação dele era: vamos pagar em dia? Nós vamos pagar em dia. Não, o que a gente se comprometer aqui, a gente vai cumprir. E era o que a gente estava fazendo. E à medida que as coisas iam melhorando, financeiramente a gente ia condicionando um pouco melhor, né, a equipe. Então toda a campanha foi desenvolvida realmente foi uma coisa, um prazo muito curto para fazer. Aí a gente tem que dar os méritos às pessoas envolvidas, né? O próprio João, que ele teve ali toda a licença criativa nessa história, né? Ele idealizou, ele implantou, ele coordenou, estruturou e implantou. Então ele estava desde o início nisso, né? Então a gente tinha que atacar as outras questões, e nessa parte realmente o João tem todo o mérito dele, com o Gabardo também teve uma criação muito importante e realmente ele surpreendeu a muita gente, e isso conseguiu realmente trazer mexer com o brilho do torcedor, né? E o torcedor respondeu, o torcedor veio, e isso foi e a gente conseguiu realmente... Nessa campanha vocês deixaram realmente livre para a equipe do João marketing fazer. Exato. Eles apresentavam antes para vocês alguma coisa? A gente discutia as ideias que tinha, tal, mas ele queria que aquilo fosse para nós também, tivesse um impacto. Então muitas coisas assim a gente... ele não deixava a gente ver, acompanhava, via parte, mas o todo a gente acabava não vendo, né? Porque ele falou: não, isso para vocês também eu quero sentir como é que vai ser a reação. Surpresa. Exato. Então foi assim uma coisa que a gente sabia desde o início, obviamente, quando o Carlos aceitou a comprar essa ideia de trazer o torcedor, que era a gente sempre falou, né? Até em reunião do conselho, que o que a gente consegue arrecadar com o patrocínio, talvez não consiga pagar tudo. Então nós temos o quê? O nosso principal ativo, o torcedor. Então vamos trazer o torcedor. E como trazer? Vamos movimentar. E a gente sabia ali, porque a gente já tinha uma amostra do que o nosso torcedor era capaz, né? Porque quando a gente estava ali meio que sem tive o que a gente fez? Eu tentei a todo custo que a gente implantasse o futsal. Aí tive conversando com o Matias, em princípio ele falou: não dá, não vou ter estrutura, buscamos outra alternativa, e no final voltamos com o Matias, conversamos com o Carlos falou: não, eu apoio. Acho que tá limpo. E a torcida respondeu no futsal de maneira impressionante, que o nosso ginásio ficou pequeno, viemos para o Tarumã e nós estávamos colocando ali numa série bronze mais torcida que a Liga Nacional. Então, só vamos pegar essa escala e transferir para o campo. E realmente foi o que impactou bastante, o torcedor veio e respondeu. O futsal sempre levou, nunca ficou vazio, né? Sim. Mas cheio, igual ficou nesses últimos, né, na série bronze e agora na E prata. agora na prata, realmente, acho que também, como você falou, sem atividade, né? Foi o outro. Não, mas escape do ali a torcedor gente ali, teve uma noção de quão carente estava o nosso torcedor. Exatamente. Então, ali, o apaixonado não largou, né? Ficou pequeno a Kennedy ali, o ginásio. Vamos pro Tarumã. Daqui a Ficou pouco o Tarumã também estava lotado. Então, nós precisamos então vamos levar isso pro campo, vamos buscar o nosso torcedor. E o torcedor veio. Ele veio. O torcedor, né, ele abraçou a marca Paraná Clube com amor, cara, que a gente já conversava entre a gente, né, no próprio futsal. Pô, cara, essa torcida não merece, cara. Entendeu? Não é fácil, sabe, você tocar um clube do tamanho do Paraná, né, com o tamanho que tem a torcida do Paraná, né, na situação que tava ali, sem calendário, né. E o futsal veio e foi abraçado de um jeito, né, que, cara, é de emocionar, sabe? Você vê a torcida lá, vindo com os instrumentos, vindo com faixa, bandeira ali,
para empurrar o Paraná aí, não importa no que, entendeu? É por isso que hoje a gente fala, né, que os caras, comemorando título, né, de Série B de Paranaense, não, cara, a gente tá comemorando a reconstrução do clube, cara, que é além, né? Que é 100% ao lado do torcedor, né? No futebol americano, que alguns de vocês, eu vejo que a Paranauta está lá, até lá o cara falou pra mim, Elton do céu, cara, o público nosso, quando vai jogar o Paraná, é o maior que tem, cara. Entendeu? Quando a gente pode, a gente vai. A gente sempre tá tentando na base comparecer. também, o pessoal indo assistir os jogos lá ali, do né? Futebol de areia, né? Entendeu? Futset ali, sempre com públicos também. Então, 100%, cara, do nosso torcedor, cara. O que a gente fala, pelo menos nós, da Paranauta, sempre a gente fala, onde tiver o Paraná Clube, a gente vai estar apoiando. A gente apoia. apoia. O símbolo do Paraná, nós estamos apoiando. Mas, assim, tipo, a campanha, beleza, ok, surpreendeu. Né? Não só nós mesmos, torcedores, mas também acho que vocês. Nós jogamos uma meta, assim, bastante. Né? A meta tipo, foi agressiva, certo, né? Foi, meta foi agressiva. Se não dá certo, né? Mas deu certo. Muito certo. E contem pra gente, obviamente a campanha, não vou dizer que foi longa, mas com certeza foi intensa. Mas um momento ali que vocês acham nesta nossa, principalmente nessa campanha específica do Paranaense, que vocês acharam que estava muito complicado, uma dificuldade, e outro momento que vocês acharam que emocionou vocês, que vocês falaram, pô, vai dar certo. Quais foram os momentos mais difíceis e mais legais dessa caminhada no campeonato? Não, o momento mais difícil foi realmente você estruturar uma campanha e você organizar jogos de uma maneira que a gente vinha de 2 anos praticamente sem jogos com torcida, e nesse período a forma de você levar o torcedor para o estádio mudou. Nosso torcedor, ele estava assim com acostumado a ir para o estádio de uma maneira, abrir antes lá e ele poder entrar. Então você tinha que quebrar paradigma e ao mesmo tempo convencer o torcedor a ir lá. Então aquele torcedor que estava acostumado, que ia, aquela média que nós tínhamos sempre, a gente brincava era com isso difícil. Também, presidente. A gente brincava, putz, a gente está acostumado a ir todos os jogos, pô, eu quero meus 3 mil de sempre. Que a gente se chegava conhece. no mesmo lugarzinho. A gente conhece o pessoal que tá ali. O jogo para começar, você já entrava. Estaciona teu carro lá e você fica ali antes do jogo e tal. Isso não pode mais. Então, de repente, mas tá bom, até prefiro as exigências que vinham por parte do policiamento, e você tinha que se adaptar muito rapidamente a isso. Nós tínhamos um tempo muito curto. E nós estávamos, como você falou, o clube estava acostumado lá com 3, 4, 5 mil torcedores. Não, vamos botar 40. Como é que eu vou estruturar essa operação? Então é uma coisa difícil. Aí, ao mesmo tempo, você fica extremamente gratificado ver 30, 40 mil torcedores dentro do estádio gritando o tempo todo. Então isso, ao mesmo tempo que você tinha dificuldade, quando você via o resultado, você sentia que não, deu certo, é isso mesmo e vamos para frente. Aquele jogo da arena ali, né? Vamos falar a verdade, né, cara? Foi emocionante, né? Ver o estádio do rival mais uma vez lotado com a nossa torcida, colorida lá, cara. E ainda, apesar da grande venda, ali, né, ainda havia uma certa desconfiança até a hora do jogo, né? Não sabia quanto que ia dar, se ia dar certo. Mas deu tudo certo. E isso entre nós aqui, né? A gente falava ali, né? Pelo amor de Deus, cara, tem que ganhar esse jogo aí, cara. Porque... E também como é que você comercializar esse volume de ingressos num espaço curto, com uma estrutura que foi montada, o torcedor estava acostumado a comprar de uma forma, o sócio estava acostumado a ir lá com a sua carteirinha, entrar com ela, não vai poder, porque a estrutura é diferente. Então você tinha que convencer todo mundo dessa forma, e não é todos que aceitam, né? Mas depois, quando viu o resultado, talvez essas mesmas pessoas que no início não concordavam, não aceitavam, ele viu, opa, não, mudou e ficou legal, assim. Então foi aí nisso. E no campeonato em si, assim, quando vocês viram que, cara, a gente vai ter acesso. Vai subir. Quando vocês sentiram que subimos, vamos subir. Porque a hora que você sai, você fala, beleza, ganhamos no Nacional. É só o primeiro jogo. É o primeiro jogo. Aí sai o primeiro jogo, daí sai para o primeiro jogo fora, a gente perde pro Rio Branco. Não dá aquela porra. Dá aquela murchada, assim. Foi difícil, né? Aquela derrota pro Rio Branco ali, né? Na primeira fase.
na maneira que foi ali o jogo em si, né? E principalmente pós-jogo, né? Depois começou fala daqui, fala dali, da própria diretoria ali, né? A gente ficou quietinho, vamos trabalhar, entendeu? Aquele ali deu um medo, assim, sabe? Pô, será que vai acontecer tudo de novo, né? O que aconteceu com a gente ano passado. O torcedor mesmo ficou ressabiado. Ficou ressabiado ali, né? Mas, pra mim, cara, o dia que eu vi que o Paraná ia subir foi quando a gente empatou lá em Campo Largo lá e trouxe pra decidir em casa. Ali eu vi, entendeu? E porque eu participei da preleção do Tcheco lá, pra aquela partida lá, e via no olho dos jogadores, cara, a vontade que eles tinham de vestir a camisa do Paraná, tá? Tanto que ele falou naquele jogo lá, hoje não vamos jogar bonito. É um campo onde não dá pra trabalhar a bola. Se tiver que dar chutão lá, o centroavante dividir com o zagueiro, sobrar uma bola, a gente fazer o gol da vitória, vamos fazer isso. Entendeu? E você viu isso no Paraná lá, com muita vontade e tal. Era um jogo feio, de chutão e tal, mas foi o que foi planejado para aquela partida lá, né? Feio foi o Alex perder o gol da minha frente. O gol mais feito ali. Mas a bola quicava demais lá, né? Não, é complicado. É que o campo é irregular e tal, né? Entendeu? Mas dos problemas de gramado, ali era um dos piores. Parece aquelas dentes de leite que você compra no mercado. Pois é, fica vai pingando pra tudo que é lado. E foi particularmente esse campeonato não só difícil, porque as equipes também todas se prepararam, né? Nós tínhamos aí várias equipes se estruturando. Paranavaí aí, forte. O Paranavaí vinha com o Massaf, o Rio Branco, o próprio Foz, né? Também Foz, lá, né? Foz do Iguaçu, também. O próprio Nacional também. Então, a gente sabia que ia ser difícil. Mas eu, particularmente, eu senti em casa. Quando a gente ia jogar em casa, que via com a nossa torcida, era ali que não tinha, eu sabia que nós não íamos perder. E não perdemos. Era o nosso papo também. Então, assim, a torcida, ela fazia aquela festa e, ao mesmo tempo, ela não deixava os atletas ali abaixar a guarda, porque eles estavam sempre gritando, empurrando. Então, ali eu sentia que não tinha. Em casa, nós não íamos perder, se quisesse ganhar da gente fora, mas o time estava bem estruturado, assim, defensivamente. Então, e em casa, a gente sempre levava vantagem, porque a gente tinha um jogador a mais sempre ali empurrando. E isso eu sentia que ali era o momento. E o Tcheco sempre ele falou, a gente conversava muito, né? Nós vamos subir. Vai ser com emoção. Vai ser com emoção. Mas vai ser, isso foi. Então, vai ser com emoção, cara. E nisso nos dava essa confiança de que a gente ia conseguir sim. Esse ano ele foi diferente de todos os outros anos. Eu tô há bastante tempo no clube, vocês também, e eu acho que ninguém nunca viu o que nós vimos esse ano aí para uma competição de série B de estadual, né? Eu acho que a nível nacional, mundial, ninguém viu. E de tiro bem curto também, né? Tiro curtíssimo, curto, né? você não tinha muito Geneva, tempo para reação, então você tinha que se condicionar e se preparar. Então, da maneira que foi planejado, deu certo. Eu, particularmente, sempre acompanhei, participei do planejamento. É diferente de um planejamento para um Série A. É bem diferente. Sim. É bem diferente, a estrutura é outra e as competições é tão curta quanto, mas são jogos de quarta e domingo. Você não tem tempo nem para se preparar, para treinar, para se recuperar fisicamente. Já viaja, volta, você joga faz em um casa, jogo, já né? viaja. Então aqui você tinha essa condição. Então, nesse sentido, o trabalho foi bem feito realmente. E pra Série A aí já? Já Passou a B e agora já tá com a cabeça na Série A? Temos certeza. assim, fica aquelas especulações de torcida, quem fica, quem sai, Tcheco fica, Tcheco sai. Como é que vai ser o planejamento para esse paranaense que vai ser tão importante quanto o desse ano? Exatamente. Porque, Senão vai, né? Exatamente, porque além da nossa consolidação, a gente está em busca de dois objetivos claros, né? Que é a Copa do Brasil e a Série D. Como que vocês estão trabalhando para a gente buscar esses objetivos? E também, daqui a pouco tem umas perguntinhas rápidas sobre o futuro do clube, mas primeiro vamos falar do futuro próximo aí. Exatamente em função desse futuro próximo que a gente já tem realmente a coisa planejada, assim. A gente já vem
pensando de uma maneira que possa realmente dar sequência até essa campanha. A gente não vai interromper ela. O torcedor, a gente vai continuar mobilizando ele, continuar... Mas assim... Já respondeu uma pergunta. Voltou a bater, mas ainda tá no CTI, né? Sim. Tem que voltar no médico. Tá colocando o torcedor tá igual o presidente hoje que tá com... Né, monitorando a pressão. Monitoramento da pressão. Então, assim, a gente vai continuar. E a intenção, quando a gente pensou ali, não adianta você fazer um trabalho de curto prazo, acabou a competição, vai todo mundo embora, vamos recomeçar. E foi o que sempre acontecia com o clube. Às vezes montava um time pro estadual, vinha a Série B, era outro time. Então você montava e desmontava elenco. E eu entendo que você tem que ter uma base. Então a própria comissão técnica, o próprio Tcheco, ele já manifestou o interesse dele em ficar. Só que isso tudo vai depender de uma negociação, isso tudo, né? Nós vamos ter uma eleição aí chegando, nós vamos ter a SAF que a gente estruturou, que já está operante já, a SAF. Então isso tudo vai depender um pouco de um futuro próximo. Mas a intenção é a partir de outubro aí já está com aproveitando a deixa, presidente, a gente vai abordar então algumas questões que todo torcedor quer saber nesse momento próximo que a gente falou. Que acho que é aquilo, né, presidente? É SAF, RJ SAF, e Vila Capanema. São assuntos batidos, mas a gente vai ter que falar. Então. O Paraná tem uma SAF, mas tem um investidor já para SAF? Não, esse investidor está sendo prospectado, sabe? Tem se conversado. O clube hoje, com o que ele fez, ele está se vendendo. Você não precisa mais estar preparando material para mandar, porque você só pega os vídeos do que aconteceu, da própria torcida. Isso ajuda. O próprio Comitê Olímpico já lançou. O Comitê Olímpico brasileiro já nada. Então, ou foi alguém de vocês lá que... um infiltrado lá. Aquela ligadinha lá. Mas não, foi uma surpresa para nós também. O clube se vendeu muito bem com o que aconteceu, sabe? Então isso chamou atenção. A gente tem recebido contato de vários clubes do Brasil perguntando como é que vocês conseguiram essa mobilização. Então sabíamos que essa é coisa de torcedor para torcedor. De torcedor, exato. Então isso deu um retorno bastante importante, sabe? Muita gente procurou, queria saber, aqueles que estavam em dúvida, o Paraná realmente é isso, não é? Então o Paraná hoje, a marca dele, ela se valorizou. Só que o Paraná, ele tem, assim, digamos, muitos fatores que precisam ser alinhados e detalhados para que você consiga estruturar uma operação. Mas eu, em sendo um investidor, eu vejo hoje como clube de futebol o clube mais viável que tem. Porque se você pegar qualquer clube no auge dele, talvez a margem de crescimento é baixa. E o investidor, ele precisa de crescimento. E o Paraná, ele tem, nos próximos 10 anos, ele tem uma margem de crescimento grande. O Paraná, todo ano, tem condição de conquistar alguma coisa. E isso a gente vai conquistando, você vendo o retorno, a torcida vai continuar. Ele não vai sair daqui e já chegar na Série A o ano que vem. Leva ele tempo. vai ter que, ano a ano, ir conquistando alguma sempre coisa. Comentavam até em vários pós-jogos e tal, encontros de grupos, vários, que o Paraná tinha que começar do zero. Tá aí, né? Praticamente isso. É um virtual começo do zero. Apesar das dívidas, O Paraná dos chegou problemas, no zero, se reestruturou e mas veio começar do agora zero, tá com a base, solidificando uma base para que esse crescimento ele seja continuado. Você conquista uma coisa esse ano, o ano que vem uma outra, todo ano a gente tem uma conquista. Isso é possível. Não é... Se a gente estivesse lá em cima, como estávamos em 2018, né, você teve um tiro e essa bala desceu. 2018 é uma tristeza. Maior até falar. receita da história e não precisa ser aproveitada. Né? Exato. Então, se você subir estruturado, você vai chegar e você tem condição de se manter permanecer. sempre e melhorar, né? E dentro dentro do que vocês estavam falando, né, do Paraná, das caídas, né, a gente chegou no fundo do poço, só que achou uma mola. Tá? E essa mola que vai Ainda nos bem que conduzindo ainda não chegamos aí, no né? fundo. É. Quase. Quase. Tava chegando.
Tinha C ainda. Não. Fale isso não. não. Fale isso não, presida. Mas É a questão da... Eu sei que é assunto, às vezes até sigiloso, né? Mas a questão da SAF e da RJ, elas estão entrelaçadas. Elas não estão caminhando separado. Elas estão... A resolução de ambas caminha junta. É isso que o torcedor pode esperar nos próximos meses aí? Porque a primeira parcela tá chegando, uma parcela pesada e já é agora, né? Setembro, outubro? Não, final de agosto, né? Já é no final de agosto. Estamos há menos de um mês. Então a parcela pesada é a mais pesada de todos, é o início. É o que impacta mais realmente nesse plano de recuperação judicial. Então essa é a que... Esse agora é o foco real. Então, esse foco a gente está se debruçando sobre isso, tá buscando realmente a viabilidade de tudo isso. E como você disse, ela está diretamente relacionada com a SAF, né? E o investidor vindo, ele sabe o que a gente tem. Então você tem um plano. Hoje o clube, eu diria, o Paraná não resolveu sua situação, longe disso. Mas ela está equacionada. Todo mundo sabe, vindo aqui, eu não preciso mais fazer uma due diligence no clube, porque basta eu ir no processo de recuperação, está tudo lá. Então você sabe exatamente, eu não tenho como dizer que não conhece o que tem. Então o processo, ele tem um raio-x da condição do clube. Então isso os credores sabem. E ao mesmo tempo sabe do que o torcedor do Paraná, o que a marca Paraná é capaz, né? Você tem vendas de camisa muito acima da média, numa condição que é difícil você vê a condição do torcedor poder adquirir os itens do clube, adquirir os jogos. Então você tem essa possibilidade, você tem uma possibilidade de crescimento significativo. Então quem investir hoje, o ano que vem já estou como você disse, eu já estou disputando a Série D e já estou disputando a Copa do Brasil. É um cenário. Aí o clube já se valorizou. Então eu já continuo numa competição nacional, estou subindo. E ele tem condição de se valorizar a cada ano. Então isso realmente chama a atenção de quem tinha dúvidas do que o Paraná é capaz, né? Uhum. E já para encaminhar para o nosso final... Não, mas antes de ir para o final, esse nosso planejamento aqui é o seguinte: ano que vem campeão paranaense. Não pensar pequeno. Em 15, em 2025, 2026 campeão da Copa do Brasil e 2027 na Libertadores. Numa Série C, mas pode detalhes. Vamos ser o primeiro clube numa Série C, numa Libertadores, eu acho. Não sei se já aconteceu, né? Mas... Por que não? O jogo é se jogado, a CBF der essa brecha pra gente, a gente vai continuar. Não quero menos que isso, hein? Exigência, então coloque, o sarrafo tá altíssimo. Coloque isso lá pro investidor da SAF. Falar que esse é o patamar dele. Se não atingir, a gente rompe o contrato. Mas se o nosso torcedor continuar comprando a ideia da marca Paraná Clube, né, e o amor que ele tem pelo Paraná, você pode ter certeza que só vem coisa boa junto. Uhum. Arrecada mais, traz melhor jogador, e assim vai, né? Vamos galgando passo a passo aí. E você motiva todos dentro do clube. O que aconteceu com a motivação da torcida, a motivação dentro do clube, dentro do centro de treinamento, os atletas que não conheciam, que tinham dúvida, não imaginavam isso. Então todos se impactaram com o que aconteceu aí. Então isso impactou internamente e externamente também. Muita gente que veio, conversou antes, falou, poxa vida, eu não imaginava que o clube era assim. Então, todos hoje estão vendo com outros olhos. Boa. E pra gente finalmente encaminhar pro final, mas uma pergunta sincera aí de paranista para paranista, de torcedor para torcedor. Tendo em vista o que nós esperávamos no começo desse ano, que a gente esperava subir, mas com aquela desconfiança, vocês diriam pra gente ficar esperançosos aí pro nosso futuro próximo, talvez até pro ano que vem e pros próximos anos? A gente pode entrar com um sentimento ainda melhor do que a gente entrou nesse ano e passou ao longo dessa temporada? O planejamento que está sendo feito é para isso. Para você deixar o torcedor, como eu disse, sempre conquistando alguma coisa e sempre feliz. Então o que está sendo pensado
é dessa forma. A gente não pode falar, chegou um investidor, de repente ele pensa de maneira diferente, o que tá, a gente já tem um planejamento detalhado, talvez eu não vou seguir dessa forma, ou eu quero realmente encurtar caminho, eu quero investir um pouco mais. Isso depende muito do investidor que vai estar aí. Não veio o investidor, nós vamos tocar por conta, o torcedor comprou a ideia, vamos tocar com o torcedor junto. Muita gente fala a SAF do Paraná é a torcida, foi, né? E esse foi. ano foi. Então, o torcedor continua com esse nível de empolgação. Eu acho que a tendência é sempre a gente continuar assim. O que a gente não pode é ver que coisas externas possa atrapalhar esse processo de crescimento aí. Isso a gente realmente tem que blindar de uma forma para que nada atrapalhe e você consiga seguir. Se a gente conseguir implantar tudo aquilo que foi idealizado, como você disse, chegamos lá embaixo, agora vamos preparar aí. Então nós estamos aí numa curva de calibração para ajuste de rota e seguir traçando o caminho. É difícil, é longo, mas a gente chega. E a gente vai acompanhar, né? Vamos acompanhar. Eu vou demorar para morrer, então. E emoção, né, pro torcedor paranista não tá faltando, né? Entendeu? E tenho certeza absoluta. Bora renovar contrato lá com o Constantini lá. Constantini, baita de um parceiro aí. Vamos. Hospital Constantini, a gente só tem também a agradecer, eles vieram junto aí com o Paraná, né? Estão nos ajudando até hoje, né? Sim. Vamos lá que o coração voltou a bater, mas a gente espera que precisa de cuidados. Que renove aí por mais uma temporada. Eu acho que todos os nossos patrocinadores aí foram parceiros. Tiveram sempre ao lado, ninguém questionou. Nós tínhamos patrocinadores, comprou placa, montou estrutura na Vila Capanema. Não vamos jogar aqui. Nós vamos jogar lá na arena, vamos jogar no Couto. Ninguém reclamou, ele comprou a ideia e foi junto. Teve parceiro que foi aparecendo durante o campeonato, né? Sim. Isso. Sim. E teve parceiro, teve patrocinador que disse não, porque não vai dar certo isso. Quando ele viu no meio do caminho, não, agora eu quero, agora não dá mais porque... Fechou com outro. Então... E todos entenderam, sabe? Nós não vamos jogar em casa. O cara montou a estrutura lá, botou a placa dele. Não vamos jogar em casa. E agora nós vamos jogar no Couto Pereira. E eles entenderam e aceitaram, sabe? Nesse ponto eles foram bastante parceiros, sabe? Legal. Porque quando você faz isso, esse planejamento, eu chego para você e falo, não, eu comprei lá 5 placas, estou lá no estádio, vou fazer um camarote, tudo. Não, agora você vai... Não vou jogar aqui. Você vai lá ficar no lugar. Sabe? Então camarote, não é todo mundo que entenderia facilmente. E a maioria dos patrocinadores entenderam, depois que você explica, aí quando ele viu o resultado no primeiro jogo e no segundo, aí depois em cima do que o Ailton tá falando, né? Ainda tinha os donos lá, os sócios que tem camarotes lá, né? Entendeu? Daí a gente ia pro Couto Pereira, daí não tinha o direito do camarote, mas mesmo assim, o Curitiba liberou, o Atlético liberou alguns camarotes, a gente vendeu ali e o pessoal comprou para ajudar o clube mesmo, sabe? Então, foi muito... Cara, eu só tenho a agradecer a Deus, primeiro por ser paranista, cara, e por ter a torcida que a gente tem, cara. De coração... Eu coloquei algumas vezes como eu amo ser paranista. É muito bom ser paranista. Mesmo sofrendo. Mesmo sofrendo, né, cara? Presida, alguma consideração final aí? Apenas agradecer, né, a presença. Lógico que tem muito mais assuntos, mas o tempo... Já fica o convite para voltar uma outra oportunidade. Se puderem. Só agradecer mesmo, parabenizar, né? Que quando a gente critica, né? Querendo bem. Mas quase nem vi crítica de vocês, cara. Mas teve. A gente fez, a gente vai e vai continuar, tá? Não é porque teve acesso, porque tá dando caminhada, e a gente vai continuar, porque esse é o nosso papel. Isso aí. Exatamente. Acho que não ser agressivo de ser desrespeitoso, né? Isso nunca... Porque na verdade não é contra a pessoa, né? Quando a gente cobra, pelo melhor do clube, né? De gestão, né? A gente já passou por algumas gestões aí, que vocês sabem, que, pelo amor de Deus. Complicado. Mas assim, né, igual eu falei, a gente vê de fora, muitas vezes não sabe. Eu também já fui conselheiro, também já vi lá de dentro como é que é. Temos conselheiros lá dentro. Já tivemos gente conhecida da própria Paranautas dentro da diretoria do clube. Então sabemos realmente como é difícil
negociação com o CBF, negociação com a federação, negociação com patrocínio, parceiro, com jogador mesmo, com empresários de jogador, que é o pior ainda de negociar, porque sempre vai querer jogar algo a mais, vai querer tirar um dele e tal. Então, as críticas vão, mas é em questão de gestão, né? Não é nunca contra... Não, e eu acho que é necessária, válida, né? Sabe? Porque ninguém é dono da razão. Sim. Nem nós vamos estar criticando também. Mas, pode criticar errado. Mas hoje a gente tem que parabenizar, né? Conseguimos, lógico, veio o Werner para ajudar, veio o João com a campanha para ajudar, mas vocês que estavam lá dentro, vocês que levam os louros, né? Tanto o soco, né? Quanto o abraço, né? O Carlos Werner. Porque, assim, como eu disse, ninguém é dono da razão, mas a gente tinha o entendimento que a gente precisava de ajuda. E só quem pode ajudar o Paraná é o paranista. Nós recebemos muita gente que vem lá, não, eu sou paranista, vim aqui para te ajudar, mas você via que tinha condições para isso. Você estava ali sempre. Então, a gente tentou se cercar de pessoas que realmente veio para ajudar e não quis tirar proveito de absolutamente nada. Pelo contrário, o Carlos foi uma pessoa fundamental nesse processo todo. O João, Thiago Gabardo, então são pessoas assim que vieram, nós conseguimos assim uma equipe de marketing a um custo muito baixo, assim, pessoas extremamente qualificadas ali, que conseguiu manter a média assim impressionante que a gente está tendo aí. Então a gente achou necessidade de buscar ajuda em quem poderia nos ajudar, porque você querer fazer tudo, você não vai conseguir. Então você tem que confiar em alguém. Então, se nada mais justo confiar num paranista para ajudar a tocar o Paraná. E foi o que a gente tentou se cercar. Desde do extra-campo, como em campo também. O Tcheco é paranista. Bom saber Então, e com isso a gente recebeu muita gente ali, vieram ideias que a gente acabou absorvendo. O próprio pessoal no próprio conselho, os conselhos do clube apoiaram quando a gente precisava. Então eles estiveram junto, apoiando, ajudando para que a coisa desse certo. E só essa união realmente que chegou no resultado que foi atingido. Se não tivesse tido união, um mínimo de vaidade ali, a coisa não teria dado certo. O ego de alguns aí atrapalhou muito o andamento do clube, né? Sim. Mas é isso. Conseguimos bola para frente, agora pra frente, né, cara? Já que o Norte tá aí, aproveitar aqui e agradecer muito a nossa comissão técnica, né? Sim, o trabalho feito até nos vídeos aí, o pessoal se emociona até hoje com as palavras dentro do vestiário de pós-jogo, antes dos jogos, né? Entendeu? Foi um trabalho muito, muito legal mesmo. O Carlos Werner também acreditou muito, principalmente no Ailton aqui, depois me conhecendo também, a gente fazendo um trabalho junto, né? E com os demais colegas de gestão também ali, o Rubens e o Flávio Zonta, que estava sempre no CT lá, acompanhando os treinos também. Então, e o Karpinski que nos ajuda aí, né, externamente também. Então, essa união que tem que acontecer no Paraná, tá? Desde diretoria, torcida, entendeu? E jogador que queira vir com vontade para vestir a nossa camisa. E nós levamos sorte que todos eles vieram com muita vontade. Já teve alguns também aqui. Teve. Mais uma vez, Elton e Ailton, muito obrigado pela presença. E se quiserem se despedir do torcedor, fica aí à vontade, a palavrinha final para vocês aí. Eu acho que nada mais justo nesse momento de a gente poder dar os meus sinceros agradecimentos ao torcedor que entendeu aquilo que foi proposto para ele, aceitou e respondeu, sabe? Se a gente conseguir com esse nível continuar com esse nível de engajamento, eu acho que tem coisas boas por vir ainda, sabe? Então a gente tem, como eu já disse aqui, uma margem de crescimento boa e quem vai fazer isso não vai ser eu, não vai ser o Elton, vai ser a torcida. Todo mundo unido a gente consegue. Então o torcedor, eu só tenho a agradecer a resposta que ele nos deu aí nesse período todo. Show de bola. Também só tenho a agradecer ao torcedor, né? Todo paranista aí tá de parabéns por tudo que tem feito em prol do clube, né?
Agradecer também a nossa torcida organizada que está sempre empurrando o Paraná. Eu sou um velha guarda da Fúria hoje, né? Entendeu? Prestando, graças a Deus, serviços ao Paraná, mas sempre com muito amor aí. E pedir, né? Para que eu continue acreditando, né? Que boas coisas estão por vir. Isso a gente promete para você, torcedor. Amém. Então, que assim seja, meus amigos. Ficamos por aqui, torcida paranista. Lembre-se, siga Paranautas nas redes sociais, @Paranautas em todas as redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook. Acesse nosso site paranautas.com, acesse nosso fórum. E é isso. Fica aqui, entrega o episódio número 50, especialíssimo. E grande abraço a todo mundo. Sempre Paraná. Valeu. Valeu.